بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما يجزئ من الماء في الوضوء وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سميت صفية وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سميت عبادة بن تميم عن جدته وهي أم عمارة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. Estimados irmãos, vamos voltar àquilo que é nossa sequência aqui no Sunan Abi Daud. Hoje vamos mencionar o capítulo número 44, hadith número 92. O hadith de hoje é relacionado, ou o tema que Imam Abu Daud nos apresenta, é relacionado à quantidade de água desejável para a ablução. Como podem muito bem recapitular, nós partimos, não é, dos aspectos relacionados à higiene, como usar a retrete, como se purificar. Então estamos aos poucos a entrar naquelas partes que têm diretamente a ver com o salah. Agora vamos falar, não é, de quantidade de água para o wudu, qual é a quantidade de água o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para fazer o banho. Vamos falar depois acerca da importância de não exceder no wudu, assim como o que foi incentivado no que concerne a fazer o wudu com toda a perfeição. E neste capítulo, no hadith, 2-3 capítulos, vamos ter um hadith mais abrangente, onde o narrador faz a descrição de como é que era a ablução do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nos hadith nós vamos encontrar cada narrador menciona aquilo que lhe convém, aquilo que ele quer transmitir, o que ele quer explicar. Ele vai falar, ouvi do profeta sallallahu alaihi wasallam, vi ele a praticar isto e aquilo, mencionando exatamente a parte que lhe diz respeito. Portanto, num dos hadiths que iremos mencionar brevemente, o narrador vai fazer uma citação, não é, pormenorizada, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a ablução. Portanto, na lição de hoje vamos falar em primeiro lugar acerca da quantidade de água desejável para a ablução. Nós aqui vamos ter as medidas, com quanta água o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a ablução. Não quer aqui dizer que se a pessoa tiver ou usar mais ou menos quantidade de água, invalida a sua ablução, ou invalida ou condiciona a validade do seu ghusl ou do seu banho. Mas queremos aqui, em primeiro lugar, mostrar como o profeta sallallahu alaihi wasallam era cuidadoso e não gastava água, não é? Mesmo a passagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou de israf, de esbanjar, de extravagância, quando alguém estava a fazer a ablução no rio. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção para ele não ser extravagante, não exagerar e fazer gastos desnecessários estando a fazer a ablução no rio. Nós iremos já entender. Portanto, os ahadiths que Imam Abu Daud traz aqui, com o mesmo conteúdo, que é narrado por Aisha radiyallahu anha, ela diz que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع
وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o banho, usava a quantidade de água suficiente para um sá, e para a ablução era mud. Eu tenho este exemplar, talvez na próxima lição possa trazer, para vocês terem noção da quantidade. Primeiro, nós temos que entender o que é sá, o que é mud. Para o banho, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a quantidade de água era um sá, e para o wudu era mud. Hoje nós, quando queremos falar de quantidade de água, temos litros. O senhor diz quantos litros de água quer usar. Para quem não usa litro, vai falar de baldes, 2 baldes, 3 baldes. Hoje para nós até é muito mais difícil, porque abrimos o chuveiro, ficamos debaixo do chuveiro. Primeiro, deixamos a água escorrer, porque está a sair água fria, não é? Depois vamos vendo se a água já esquentou. Depois nós ficamos debaixo do chuveiro. O tempo que acharmos já suficiente, já estamos relaxados e saímos do chuveiro. Alguém tem noção quantos litros de água gasta para tomar banho? Quantos litros de água você gasta para tomar banho? Noção, mais ou menos. Quanto? 20 litros. 20 litros de água. Um galão, 20 litros. No chuveiro, você gasta 20 litros. Gasta muito mais. 20 litros de água é um banho despachante, não é? É um banho básico. Você pôs shampoo, pôs sabonete, passou esponja. 20 litros é um banho despachado. Nosso banho hoje é um banho despachado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para banho, usava um sá, e para o wudu usava um mud. Um sá, primeiro, este mesmo utensílio usava-se para quantificar o produto, que era, nós vamos falar hoje do prato da balança, aquela balança onde nós conseguimos ver esta quantidade. Hoje nós temos o quilo, para dizer que são 2 quilos, são 5 quilos, nós até temos 1 quilo para fazer com que possamos fazer a distância, saber quantos quilos são. Naquele tempo não existia aquilo, naquele tempo não existia litro. Então, eles tinham certos recipientes que era um recipiente geral. As pessoas conseguiam entender que esta quantidade de dinheiro compra tanto produto na base de um certo recipiente que todos conheciam. E este recipiente era sá, e o outro recipiente era mud. Só com o passar do tempo, estes objetos também, estes recipientes, foram sendo adulterados ou foram adaptados, que a sua quantidade seja para colocar o produto, ou falamos de cereais, ou mesmo água, líquidos, e foi variando de acordo com a fabricação. Foi fabricando com uma medida um pouco mais acima daquilo que é normal, e nós vamos encontrar isso mesmo nos ahadiths, que este mesmo sá, este mesmo mud, tem certas medidas diferentes. Por quê? Porque tínhamos uma medida no tempo do profeta, e quando o tempo foi passando, as pessoas foram usando outros, por mais que a base fosse esse primeiro, mas houve sempre uma adulteração, que aquilo foi ganhando outras dimensões, que a quantidade, seja de cereais ou em quantidade líquida de água, foi aumentando. Portanto, nos ahadiths nós vamos ver, os comentadores podem até dizer, este recipiente, o sá, de acordo com o Imam Ahmad bin Hanbal ou Imam Abu Hanifa, é tanto. Por quê? Porque o recipiente está sendo usado, não é? De acordo com era, por exemplo, na Síria, no Iraque, em Medina, Hijaz, tinham o mesmo objeto que chamavam de sá, que a quantidade poderia não ser igual. Mas nós estamos aqui a voltar para o sá do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O zakatul fitr, nós falamos de sá, ou metade do sá, é mesmo este recipiente que se usava para pôr o produto e saber qual é a quantidade de produto, que depois, com novos instrumentos, pega-se este instrumento, enche-se e nós pesamos, conseguimos saber quantos quilos são. Colocamos a água, conseguimos saber quantos litros são.
Então, para nós hoje é fácil, falamos de litro, falamos de quilo, quando se trata de produtos, de alimento, mas naquele tempo eram esses objetos que tinham para poder quantificar. Portanto, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o sa, de acordo com os historiadores, uns dizem que um sa é equivalente a, para falar de líquidos, 3 litros de água. Outros até puxam um pouco mais para 4,125 litros de água, uma diferença de 1 litro. E o mud, 750 mililitros. 750 mililitros. Esta é a posição. Mas nós já vamos ver aqui, onde Imam Ahmad bin Hanbal a explicar, quer dizer, o mud é 5 artal. Right? 5 artal, que nós vamos fazer aqui a divisão de um mud por esses 5 artal, que nós vamos saber quantos miligramas ou mililitros são. Portanto, o hadith, de forma geral, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava banho, não é? Utilizando água a quantidade de água, quantos litros? 3 litros. Máximo 4 litros que usava para tomar banho. Para o wudu, mud, quanto? 750 mililitros de água. Nem aqui no masjid ninguém gasta 750 mililitros de água. Gastamos acima de 2 litros. Ainda deixa a água escorrer para esfregar bem, não é? Para lavar. Não faz wudu em casa porque não quer gastar água, mas vem aqui, gasta. Você não sabe, quando faz wudu em casa, vem para o masjid, a cada passo que der para o masjid, está a ganhar sawab, pecado está sendo perdoado. Você prefere não ganhar sawab, não ser perdoado de pecado, mas água da tua casa você não vai gastar. Para o quê? Quebra o wudu, né? Mas você nem sequer tenta fazer o wudu em casa. Há muito fitna que faz quebrar o wudu. Subhanallah. Ok? Mas nós ficamos aqui com a percepção da quantidade de água que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para fazer wudu, assim como banho. Agora, estes ahadiths não mostram os limites, não é? Não quer dizer, se você usa mais água do que esta quantidade que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava, não significa que teu wudu não é válido. Se usa menos água, usa mais água para o teu banho acima daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava, não quer dizer que o teu banho também não é válido. Mas aqui nós estamos a entender que o profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós conseguimos ver hoje, como eu tenho dito, os vídeos que circulam nos nossos WhatsApp, há pessoas que fazem este teste para ver que você consegue fazer o wudu com pouca água. Com pouca água você consegue fazer o wudu. Não quer dizer que você tem que esfregar, molhar, desde que molhe. Está resolvido. A água tocou na pele, está resolvido. Você quer esfregar, fecha a torneira e continua a esfregar o teu braço. Faça com que a água chegue a todo lugar. Agora, deixa, e não só. Nós vemos pessoas, abre a torneira, viste o jogo de ontem? Né? Viste? Você é sportinguista, benfiquista, está a discutir, a água está a jorrar na torneira. Os ulamás dizem, quando você faz este tipo de gasto desnecessário no teu wudu, o wudu até pode se tornar makruh, né? Por você fazer gasto desnecessário da água. Outra narração, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith está no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou o Sa'd, ele estava a fazer a ablução. O profeta diz, que tipo de extravagância é esta? Então ele respondeu, ya Rasulallah, no wudu também há essa extravagância, exagero no wudu? Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, sim. Ele disse, como é que pode existir isso? Disse, um exemplo é você estar a fazer o wudu à beira de um rio. Nem isso você pode fazer. Mesmo estando à beira de um rio, você não pode estar a fazer gastos necessários da água para fazer a sua ablução. Portanto, nós temos que ser moderados. A nossa moderação também, não é? Na nossa ablução deve ser levada em consideração. Portanto,
Esta era a primeira parte deste capítulo que Imam Abu Daud nos traz, que é relacionado à quantidade de água que é desejável para a ablução.